Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje fechamos a semana com a Helena Pereira. Olá, Helena. Olá, viva. E com a Ana Sá Lopes. Viva, Ana. Olá, Ruben. Pedro Nuno Santos não fecha a semana. Foi na quarta-feira a grande entrevista da RTP, mas é o som do dia. Hoje, vamos ouvir. E esse praticamente impossível só é superável na medida em que o Governo estiver na disposição de não ignorar o maior partido da oposição. Se o Partido Socialista for ignorado, e portanto a lógica da construção do orçamento for que o programa de governo está em vigor, deixa-me cumprir o programa de governo, aí vamos ter um problema. O secretário-geral do Partido Socialista parece que, depois de dizer que era muito difícil aprovar um orçamento de Estado do PSD, de certa forma já abre a porta a uma possível aprovação. Ana Sá Lopes, o que é que vai na cabeça de Pedro Nuno Santos? Muito complicado. Pedro Nuno Santos está perante um dilema muito complexo. É viabilizar o governo, não deixar viabilizar o orçamento, não deixando que o governo se vitimize, culpando o PS por alianças ao Chega ou coisas assim, portanto, querendo mostrar que há muita responsabilidade. Não nos esqueçamos que durante a campanha interna Pedro Nuno sempre disse que nunca aceitaria viabilizar um orçamento do governo porque o PS faria parte da oposição. Isso foi sempre o discurso de Pedro Nuno. Pedro Nuno mudar de opinião e acabar a viabilizar o governo, isto é uma mudança, enfim, de tipo de um pequeno cisma no pensamento de Pedro Nuno Santos. Para fazer uma abstenção esta, por acaso, esta é muito mais do que violenta do que fez António José Seguro em 2011, que estávamos no programa da Troika, quer dizer, vai mesmo contra o que ele pensa genuinamente. Agora, há um problema, que é os portugueses não querem eleições e o risco das eleições não darem um quadro muito diferente do que o atual é grande. O risco também de umas eleições favorecerem o partido que está no governo há pouco tempo, que tem apresentado medidas, quem está no governo é sempre privilegiado, também é grande. O risco, por exemplo, de haver uma do Chega ao não aprovar o orçamento, não é? Porque se o Chega votasse a favor, Pedro Nuno Santos o PS podia votar perfeitamente contra, não é? Agora, não há essa certeza do Chega votar a favor. E o Chega, realmente a palavra do Chega não conta para nada e é errático, é impossível estar a dizer o que é que eles vão fazer daqui, porque ninguém sabe, ninguém percebe, é o que calhar na altura. Agora, ele fica numa situação complexa de eleições a curto prazo, porque é natural que muito eleitorado do Chega, que é genuinamente de direita, não é o eleitorado só zangado, o eleitorado que é mesmo de direita, prefira apoiar um governo de direita e então retirar deputados ao Chega. O Chega também se vai confrontar com este dilema, porque provocar eleições antecipadas e arriscar-se a perder metade da bancada. Agora, quem tem mais a ganhar, apesar de tudo, eu penso que é a AD. No caso de eleições antecipadas, o PSD e o CDS. Portanto, é o governo quem tem mais a ganhar, apesar de tudo. Portanto, como aliás Francisco Assis nos disse numa entrevista, o governo está a fazer a estratégia das eleições, que por acaso acho que não está a fazer a estratégia das eleições, mas está pelo menos a dar a entender que as quer. E o PS não lhe deve fazer a vontade. Pronto, eu acho que é isto tudo que vai na cabeça de Pedro Nuno Santos. E também há aqui um lado, é que mesmo que Pedro Nuno Santos ainda pense que pode votar contra o orçamento, apesar de muita gente no seu partido não querer, dos autarcas não quererem, Luísa Salgueiro, pelo menos ao dizer o que disse na entrevista a Vítor Gonçalves da RTP, ao dizer que queria que viessem falar com ele, que sentia muito sozinho, falta de comunicação. A frase que tu escolheste aí, objetivamente, é muito interessante, que Montenegro não lhe liga, dá aquela ideia de que ele tentou tudo, mas o governo não quis ouvir. Portanto, ele pode também estar a começar aqui a iniciar uma estratégia de tentar dizer nós tentámos tudo para poder aprovar um orçamento do governo, mas o governo foi surdo. Não nos ligou nenhuma, não quis saber, não quis fazer acordos.
Por isso é que Helena Pereira, quem tem razão, é o Ministro Adjunto e da Coesão, e aqui rimo, Manuel Castro Almeida, que no Expresso desta sexta-feira diz, leem os meus lábios, não vai haver eleições antecipadas. Quer dizer, tem razão. Ele diz aquilo É uma com aposta? objetivo, exatamente. Ele faz uma aposta, depois não é? faz parte da... Exatamente, faz parte... Não, também antes disso faz parte da semiótica da política, que é criar aquela ideia de... como se dependesse dele, quer dizer, como se nós acreditássemos a 100% também nestas declarações. Faz parte do jogo, no fundo. Mas não deixa de ter piada como é que um governo do mais precário que nós temos dos últimos anos, o ministro dizer aquilo, quer dizer, não faz sentido, não sei, porque, enfim... Obra e graça do Espírito Santo, dá-se uma ideia de ser obra e graça do Espírito Santo. Faz parte faz parte uma crença, uma religião. Sim, faz parte da estratégia dos pacotes, não é? Porque eu acho que aí o governo até... já lá vou a Pedro Nuno Santos, mas deixa-nos concluir isto. A estratégia do governo até está acertada e até pode ser eficaz, que é... Já se percebeu que eles anunciam uma série de coisas que são só intenções. A maior parte delas nem sequer tencionam entregar propostas de lei no Parlamento para cumprir já. É só mesmo para depois, um dia, quando houver eleições antecipadas, dizerem claramente às pessoas: vocês sabem aquilo que nós queremos fazer. Nós queremos fazer na educação isto, na habitação aquilo, agora na economia aquilo outro. Portanto, mas isso, pelo menos, é claro... ou pode ajudar a clarificar exatamente, se houver eleições antecipadas, as pessoas saberem o que é que afinal aquele governo queria fazer mais. Pronto, agora, mas isto é governar só para a estratégia das próximas eleições. Quanto ao Pedro Nuno Santos, acho que fez bem, acho que o que ele disse agora já devia ter dito há mais tempo, porque é uma coisa que também nós aqui já tínhamos discutido, que é, o Pedro Nuno Santos estava-se a deixar afogar na pressão por causa do orçamento, em vez de vir fazer uma coisa aparentemente simples, mas que lhe custou, mas que eu acho que esteve bem, que é empurrar a pressão para o governo, que é quem apresenta a proposta do orçamento, e dizer, se quiserem falar connosco, verdadeiramente, se quiserem falar connosco, claro que estamos disponíveis, claro que estamos aqui, mas esse lado tem que mostrar que tem vontade e quer mesmo negociar alguma coisa. Quer dizer, eu não devia ter dito isto desde o início. Isto era aquela coisa de tirar a pressão e empurrá-la para o lado do governo e ao mesmo tempo, eu lembro-me no início, Pedro Nuno Santos não queria dar a entender que pudesse estar aberta a qualquer viabilização do orçamento, porque dizia que isso era empurrar a oposição para o Chega e não queria que o Chega fosse a oposição em Portugal. Mas a partir do momento em que também já houve coligações negativas, em que coisas do PS foram aprovadas, como agora os calores do IRS e o fim das portagens nas scouts. Quer dizer, eu acho que as pessoas já perceberam que uma viabilização do orçamento não quer dizer automaticamente que o maior partido da oposição passa a ser o Chega e que o PS não vai continuar a fazer oposição. Portanto, achei bem, pronto. E assim fechamos esta semana de Soundbite. Temos mais uma antes das férias, para a semana ao debate do Estado da Nação, e cá estaremos de volta na segunda-feira. Um beijinho até segunda. Até segunda, bom fim de semana. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.